Olá, aqui é o Professor Piscina e estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Hoje eu quero falar com você por que eu não gosto de resumos de livros. Por que eu não considero os resumos de livros uma forma eficiente para a sua aprendizagem, uma forma eficiente para que traga um resultado positivo na sua vida. Então escute esse podcast até o final que eu quero conversar com você sobre este tema hoje. Eu já vou explicar daqui a pouquinho sobre esse tema. Talvez você está falando, poxa, professor Piscina, já está começando a ficar bravo porque talvez você goste. Calma, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Me escute até o final. Antes, eu tenho que dar aquele aviso rápido. Tá no YouTube, clique em gostei, compartilhe. Obrigado, pessoal que tem se inscrito, que tem curtido, que tem comentado. Vocês estão ajudando o canal do Piscinecast a crescer. E quem está nas plataformas de áudio, tem muita gente ouvindo. Eu estou muito satisfeito. Muito obrigado, pessoal. Agradeço demais. Lembra, tá no Apple Podcast? É rapidinho. Clica lá nas 5 estrelas e fala por que você gostou do Piscinecast. Isso ajuda muito nosso podcast a crescer. Nas outras plataformas, Spotify, no Google Podcast, só manda para um amigo ou uma amiga. Só manda para ele e fala para ele conhecer o Piscinecast. Você convidando um amigo para conhecer, para se inscrever, para assinar o feed, isso é importante também, você está acompanhando. Nossa, você está ajudando demais o nosso conhecimento a chegar a mais pessoas. E eu agradeço a todos que têm feito isso. Muito obrigado. Piscinecast sai toda segunda, tá? Essa é a agenda nossa. Toda segunda, às 7 da manhã, nas plataformas de podcast. Beleza? É o seguinte, eu quero falar desse tema, mas olha só, eu tô conversando com você. Você sabe que no Piscinecast é uma conversa com você. Eu não estou querendo obrigar você a pensar como eu penso, eu não estou querendo te convencer de nada. Eu só estou querendo mostrar para você o meu ponto de vista, apenas isso. Eu vou mostrar meu ponto de vista, vou mostrar os meus argumentos do porquê que eu não gosto dos resumos de livros, porque eu acho que resumos de livros muitas vezes acabam não gerando nada, mas isso é a minha opinião, baseado naquilo que eu acredito. Você tem que escutar até o final e eu quero que você escute e eu não quero que você chegue no final para concordar comigo. Eu quero que você pense também. Quero que você apresente seus argumentos. Você pode depois comentar comigo, mandar um e-mail para mim no contato@estudareaprender.com ou acessar lá o site para entrar em contato. Você pode conversar comigo. Eu quero que você pense a respeito disso e a respeito de todos os argumentos que eu vou apresentar para você. Beleza? É sempre importante deixar isso claro que tem gente que chega aqui pelo Piscinecast a primeira vez e não entende que aqui é conversa. Não é regra. Eu não falo para você tem que ser assim, faça isso desse jeito. É para pensar e refletir. Beleza? Dado claro aqui o meu recado inicial. Olha só. Primeira coisa, é importante deixar claro que os resumos hoje em dia eles estão bem em alta. Tanto os resumos na Amazon. Tem muito livro, resumo. Tem o livro, né? Por exemplo, tem lá o livro vendendo R$30. Aí tem o resumo do livro por R$2 e pouquinho, R$1 às vezes. E as pessoas têm comprado muito resumos de livros. E gostam muito, né? Porque falam, ai, nossa, eu não vou ler tudo aquele livro, eu vou ler só um pedacinho do livro, etc. Então, tem feito muito sucesso nos áudios também, né? Tem o pessoal que oferece, tem resumo de livro via áudio. Nossa, o pessoal gosta bastante, porque é uma forma bem simples de informação. Então, é muito rápido, é muito prático e as pessoas gostam disso. Coisa rápida e prática, principalmente os de áudio. Bem, eu estou gravando o Piscinecast, talvez você goste muito de áudios, assim como eu gosto também. E isso facilita muito. Então esse é um primeiro ponto para deixar claro do porquê que a gente está vendo bastante resumo de livro. Tá? E assim, eu vou começar com os pontos positivos. Eu vou começar dos pontos positivos dos resumos, porque eu vejo pontos positivos. Por mais que eu não goste, tem pontos positivos, beleza? Então assim, os pontos positivos dos resumos de livros, né? Primeiro ponto, apresentar para você uma ideia. Eu acho isso muito legal, quando a pessoa tem essa consciência, tá? Daqui a pouco eu vou explicar, vou chegar nesse ponto para trabalhar um pouco melhor. Mas, por exemplo, tem gente que fala, cara, eu não vou comprar o livro, eu não vou ler tal livro. Mas tem muita gente, e talvez você seja assim, que aqui no Piscinecast, apesar de que o Piscinecast não é resumo, eu deixo claro isso, né? Mas assim, tem muita gente que tem essa consciência, mesmo em outros meios onde apresentam resumos, de ouvir ou ver o resumo ou ler um resumo e fala, caramba, eu gostei muito da ideia desse autor, eu vou ler esse livro.
Nesse aspecto eu acho muito válido. Eu acho muito válido. Porque apresenta um livro. Tem gente que, cara, e tem livro que, assim, tem pessoas que não têm esse hábito de leitura. O cara não vai conseguir identificar um livro, largar a mão. Ele pensa, pô, vou perder um tempo começando um livro. Quantos livros eu já comprei e deixei pela metade porque eu não gostei? Eu deixo pela metade, não vou ficar lendo até o final. Tem uns que eu pulo capítulos. Ah, professor Piscine, você tá roubando. Roubando o quê? Não, cara, eu leio aquilo que é interessante, aquilo que não é interessante eu não leio. Tem livros que eu nem termino, porque eu falo, cara, não era o que eu esperava. E é assim, julguei o livro pela capa. Muitas vezes acontece isso, né? Hoje em dia é assim, nessa sociedade do marketing, a gente acaba indo pela ideia e não funciona. E aí, nesse aspecto é legal. Talvez o resumo seja muito bom. Inclusive, em alguns casos, tem, por exemplo, o Poder do Hábito. Tem uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou, professor, cara, eu comecei o Poder do Hábito e não gostei. Eu li todo o Poder do Hábito. E o Poder do Hábito, estou dando um exemplo de um livro aqui, ele é muito teórico e muito denso em uma parte. Teve uma época que o pessoal estava escrevendo muito assim, sabe? Muito teórico, muito denso, e para algumas pessoas isso não é tão prático. Então algumas pessoas preferem resumos de livros mais práticos, para poder saber como que vai colocar em prática aquilo que tem dentro do livro. Legal, beleza, nesse aspecto também é legal, é bacana, é positivo, porque você não é obrigado a ler o livro inteiro, entendeu? Outro aspecto positivo, é uma ótima forma de entretenimento, eu acho que ajuda muito a entreter as pessoas. Às vezes fala assim, eu não curto escutar música, não sou uma pessoa muito musical, eu não gosto muito de notícia. Eu acho que os podcasts me ajudam num meio, na minha atividade física, no trânsito, fazendo os afazeres de casa, ou mesmo quando eu estiver fazendo um trabalho mais tranquilo, eu consigo escutar, assimilar alguma coisa, e isso me traz uma reflexão, me ajuda num aspecto bacana. Também acho legal nesse aspecto. Agora falando de resumos de livros em formato de áudio. Isso é muito bom. Um outro aspecto positivo dos resumos de livros, quando tem já preparado, é você reforçar uma leitura que você já fez. Eu tenho o hábito de reler alguns livros. Inclusive, eu tenho que até fazer um conteúdo sobre isso, né? Como que eu considero os livros para serem relidos. E é muito bom você, às vezes, reler um livro que tem um assunto mais denso, que você quer se aprofundar, algo mais importante. Eu releio muitos livros porque eu produzo conteúdo, eu estou na área da aprendizagem, então eu tenho que pegar os livros novamente. E eu acho legal quando a pessoa às vezes lê um livro, ela vai lá e pega o resumo. Fala, cara, vou pegar o resumo aqui para dar uma reforçada naquilo que eu tinha estudado, naquilo que eu tinha ouvido, naquilo que eu tinha lido, seja o que for. Nesse aspecto eu também acho muito positivo. Eu acho que o resumo ganha tempo, né? Você não é obrigado a ler o livro novamente. Você enriquece muito mais quando você lê novamente. Não tem como se negar isso. Porque é legal quando você lê o livro mais uma vez, e aqui um adendo rapidinho, é que você olha e fala, cara, peraí, tinha isso aqui quando eu li? Nossa, não tinha, parece que eu não tinha reparado nisso aqui. E isso é bacana na releitura. Um livro bom, ele provoca você todas as vezes. Você vai e volta, e ele fica provocando você, provocação aqui no sentido intelectual, e você gosta disso. Então vale a pena a releitura de alguns livros. Você não vai reler tudo, lógico, né? Você vai fazer uma seleção. Eu tenho um critério, inclusive, alguém me lembre depois de gravar isso, né? Você me lembra depois de gravar isso num podcast futuro. Se eu esquecer, se eu passar muitos episódios e falar, pô, professor, você falou lá, não gravou ainda? Eu vou gravar. Deixar na lista aqui, né? Eu tenho uma lista de episódios para gravar. Nesse aspecto, acho positivo. Então esses são os 3 pontos que eu considero positivo de resumos de livro, mesmo resumos de livros em texto ou em áudio, né? Para alguns é uma forma de você verificar o livro, de você verificar uma ideia para comprar o livro. Esse aspecto eu acho legal. É uma ótima forma de entretenimento quando é áudio, quando você, vou ler alguma coisa, não quero ler bobeira, vou pegar um resumo para ler, só para fortalecer minha mente. Bacana também. Uma ótima forma de revisar a leitura. Legal, ótimo, excelente. Nesse aspecto eu considero. Mas repara no seguinte, em todo esse aspecto, eu estou considerando o resumo do livro aliado ao livro. Repara que quando eu falo aqui no Piscinecast, você que já me conhece há um bom tempo aqui, a gente está 1 ano no Piscinecast, ou conhece do outro canal ou do site, eu costumo falar que o Piscinecast não é resumo de livro. Ele não impede a sua leitura. E aqui vem uma coisa importante. Uma coisa é o que eu leio, outra coisa é o que você lê.
Eu posso ser extremamente objetivo. Eu posso copiar e colar a ideia do autor. Mas ainda assim é uma seleção partindo de mim. E não é a sua leitura. Vai ter um outro filtro. Não dá para você falar, por exemplo, se eu tenho aqui o livro A Imitação de Cristo ou Psicologia da Aprendizagem do Bugelski. Tá? Tô aqui com esse livro. Psicologia da Aprendizagem do Bugelski. Se eu leio esse livro e a partir da minha leitura eu passo para você, você não está vendo totalmente as ideias do autor. Você está vendo uma parte que eu passei para você. Eu selecionei para você o que é importante. Agora, como que você sabe que o que eu selecionei é importante realmente? Você entende? Tem esse aspecto também. Então você não está tendo contato com o autor direto. Você não pode falar, eu li o livro. Tem muita gente que faz isso. Né? Fala, não, pega um resumo e fala, eu li o livro. Você não leu o livro, você leu o resumo. Não tem problema você falar que leu o resumo. Não vai ficar mais intelectual, menos intelectual, porque falou que leu o livro. Fala, poxa, eu li o resumo. Tem coisa que eu falo, eu li o resumo, não li o livro. Tem coisa que eu falo, olha, ouvi o audiolivro e assim de uma forma bem no dia a dia. Tem livros que eu só conheço por audiolivro. Por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, que eu ouvi, só ouvi, eu não li o livro. Ouvi várias vezes. Eu não li o livro. Talvez eu não considere que precise ler o livro. Porque nesse aspecto eu fiz um filtro. Eu falei, cara, esse livro não vale a pena ser lido. Pra mim, tá? Pra mim. Talvez você fale, pô, professor, eu adoro. Lembre-se, você pode amar. É a sua opinião, é o seu gosto. Isso é legal. Voltando aqui. Então, há um filtro entre esse livro e aquilo que você vai escutar. No caso do resumo. Então, pensa só. Aqui está o autor passa para mim, eu passo para você. Então, você não tem contato direto. Esse é um aspecto importante. Às vezes, o autor, e eu falei sobre isso em como ler livros, isso está lá no canal do Professor Piscina, eu tenho uma playlist, uma série de vídeos de como ler livros, e o Mortimer Adler, que escreveu Como Ler Livros, ele fala sobre isso. É um contato que você tem com o autor. Você entende? Eu tenho um contato com o autor. E é mais uma vez aqui, eu vou frisar, mas não pense que eu estou repetindo, mas é importante deixar claro. Por isso que eu falo, eu trago estratégias e reflexões para eu pensar e você pensar junto comigo. Mas não impede que você faça a leitura e quando você fizer a leitura do livro, você encontre outras coisas. Poxa, o professor Piscina não falou isso aqui é importante. Cara, sabe por quê? Porque aquilo entra em contato com você. O autor conversou com você. Entende? Aqui eu estou conversando com você, mas quando você pega o livro, o autor conversa com você. E são coisas totalmente diferentes. Muito diferentes. Ah, professor Piscina, mas você está exagerando, eu não quero tudo isso, eu só quero saber para poder falar. Beleza, cara, e é isso que eu estou falando para você. Por que que eu não gosto de resumos de livro? Entende? Outra coisa, hoje em dia as pessoas confundem informação com aprendizado. É importante deixar isso muito claro, não é uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é eu me informar. Aqui, por exemplo, uma informação. Hoje, na minha cidade, está 27 graus. Isso é uma informação, é um dado. Isso não é um aprendizado. Eu não sei meteorologia. Aliás, eu mudei para 28 agora. Eu não sei meteorologia, eu não sei prever, eu não sei explicar para você porque está 28. Eu só sei passar uma informação. 28 graus. Leandro, qual que é o clima de hoje? 28 graus. Céu de brigadeiro. Antigamente tinha isso na rádio. Muito antigamente, eu acho. Mas enfim. Você entende? Isso é uma informação, isso não é aprendizado. E ficar repetindo as coisas não é aprendizado. Entende? E, poxa, professor, agora você chegou... Peraí, você está me deixando confuso. Talvez você fale. O que é aprendizado? O que é informação? E aí vem, a partir do momento que você assimila uma informação, porque a informação é dado. Então, nesse exato momento eu estou conversando com você. São dados. Dados no sentido de informações que entram no seu cérebro. Você vai processar tudo isso, você vai pensar, analisar de acordo com a sua vida e tal, e você vai me devolver de alguma forma. Quando você conversa comigo, quando você explica para alguém. E isso faz parte de você a partir do momento que você assimila e você consegue entrar com as suas próprias ideias e com as suas próprias reflexões, me explicar, conversar e a gente ter um diálogo, sem ficar repetindo. Porque eu posso só ficar repetindo para você aqui informação. Isso. Ah, por que eu penso isso? Não sei. Igual aqui. Por que está 28 graus? Eu não sei por que está 28 graus.
Eu não sei. Mas se eu chegasse para alguém que sabe de meteorologia, que sabe de clima, por um geógrafo talvez, por que está 28 graus? Ah, é simples, porque existe uma massa tal, e o sol está em tantos graus, e o sol tal. O cara começa a me explicar. Isso é aprendizado. Entendeu? E não dá para confundir as coisas. É importante deixar isso claro, porque nós temos um excesso de informação. E você tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes, isso é um alerta que eu faço em todos os meus áudios, em todos os meus vídeos, e um alerta que eu faço para mim mesmo, porque eu me pego fazendo isso algumas vezes. Muitas vezes nós colocamos informação, áudio, tudo isso porque a gente gosta. E isso, esse barulho constante no nosso ouvido, seja num podcast, lendo um livro, isso tudo faz com que a gente não tenha contato consigo mesmo. Eu não tenho um contato comigo mesmo. Você não tem um contato consigo mesmo. Ou seja, você não pare e fique em silêncio. Você não pare um momento para pensar. A gente evita de fazer isso muitas vezes, porque não quer pensar nos problemas, nas coisas que acontecem. E tem que tomar cuidado com isso. E eu falo aqui no Psinecast muito tranquilo sobre esse assunto, porque aqui o nosso propósito é sempre procurar vencer a si mesmo para obter melhores resultados na vida. E eu converso com você de uma maneira muito natural. Por mais que eu fale que eu sou o professor Piscine, eu gosto de ensinar, eu não sou melhor que você. Você tem que ter claro isso. Espero que você tenha isso muito claro. Eu estou junto com você. A nossa conversa, que eu tenho com você aqui, é para nós dois crescermos. Porque quando eu falo para você, eu aprendo. Quando você manda alguma coisa para mim, quando você pensa, você está aprendendo também. E esse é o processo legal da aprendizagem. Beleza? Outro ponto negativo. Muito superficial, como eu acabei de dizer. Então, muitas vezes, ele não se aprofunda muito na ideia do autor. Tudo bem, pessoal. Olha, teve um livro que eu fiz aqui, um episódio de Psinecast, Como Eliminar Maus Hábitos. Eu acho que é isso. Ele é de um autor... Ele nem é um autor famoso, ele é um autor que só escreve livros para o Kindle, para a Amazon. Um livro bem superficial, assim, é bem prático. Então, tanto que eu cheguei no final do Psinecast e falei, nossa, eu quase falei tudo. Ainda assim, vale a pena a leitura. Mas eu quase dei conta de tudo, daquilo que estava no livro. Então, muitas vezes, e por mais que o livro seja bem raso, faltam informações, né? Faltam informações, mesmo no resumo. O resumo não vai trazer essa ideia. E é importante você ter essa consciência. Olha o que eu estou querendo deixar claro para você. Pô, professor Piscine, você falou que... Você vai falar agora. Você falou que não ia me convencer. Eu não quero te convencer. Estou apresentando os meus argumentos. Tá? Então, olha só. Você já não vai ter ideia direto com o autor do livro. E ainda você tem metade das informações, que não estão todas ali. Então, depende de quem faz isso também. Tem pessoas que fazem muito bem. Tem pessoas que conseguem fazer uma boa curadoria. Isso é muito importante. Olha, eu não vou ficar com falsa modéstia. Eu faço um trabalho aqui para entregar o melhor conteúdo possível. Sou perfeito? É lógico que não. Tem muita coisa a melhorar, mas eu faço o meu melhor. E mesmo assim eu ainda falo que você tem que ler o livro. Então é importante você ter isso claro. Beleza? Mais uma vez aqui, ó, outro ponto negativo. O resumo, aquilo que eu acabei de falar, ele mostra a visão de quem está produzindo, de quem está reproduzindo o livro. E não a ideia do autor. E é importante você ter isso claro. Tá? A partir do momento que eu faço uma leitura e passo, não é o autor. É eu que estou conversando com você. Já deixei isso claro para você. Outra coisa importante, cara, e é aqui que é um ponto negativo muito negativo mesmo. E é uma coisa muito pessoal e você talvez discorde muito do que eu vou falar agora, mas ele cria uma ideia de fast food intelectual, fast food cultural. Eu estou usando aqui o termo fast food no sentido de ser rápido, né? A pessoa quer consumir informação muito rápido e acha que tudo tem que ser muito rápido e tudo é isso, eu estou no audiolivro, eu estou num resumo e já resolveu e está feito e pronto e acabou. É importante ter consciência das coisas, tá? O resumo não torna você um apto, um especialista naquele assunto. É importante ter isso claro. Veja só, aqui eu quero dar um exemplo. Tem pessoas que eu conheço que são grandes intelectuais na questão de produção de conhecimento. Agora falando na questão de produção de conhecimento, grandes pensadores produzem na sua área, seja na medicina, seja no direito, seja na engenharia, seja na educação.
Eu conheço essas pessoas. E o que elas fazem? Elas pegam muitas vezes resumos de livros, de livrinhos que ela não quer ler, só para pegar uma ideia. Nesse aspecto, é uma coisa. O problema é quando você substitui. Quando você acha que, leia 500 livros... Tem propagandas que são assim. Eu não vou mencionar nada, mas eu já vi uma coisa parecida com isso. Eu estou exagerando, tá? Eu estou exagerando. Leia 500 livros em um mês, com tal coisa. Cara, poxa, sério, bicho. Não dá, entendeu? Isso não dá. Me desculpa, não dá. Você não tá lendo o livro, não. Você não tá lendo o livro, cara. E é tudo tão... Olha só como é que é o processo de conhecimento e aprendizagem. Tem que tomar cuidado aqui para não passar do tempo. Olha como é que é o conhecimento e a aprendizagem. Tem vezes que eu pego um conhecimento, tem conteúdos e conteúdos. Por exemplo, tem podcast que é bate-papo. Eu só escuto. É barulho para mim. Barulho, legal, poxa, bacana, entretenimento. Tô ali fazendo uma fazer na minha casa, dando uma geral, alguma coisa aqui no meu escritório. Tô escutando. Beleza. Tem conhecimentos que são tão profundos, cara, que eu ouço em audiolivro, em palestras, que eu falo, cara, eu não posso ouvir outra coisa agora. Porque se eu ouvir outra coisa agora, o que o seu cérebro faz? Ele meio que vai soterrando. Tipo assim, ele vai jogando... Pensa no seguinte, cara. Pensa na sua mesa. Pensa na sua cama. Pensa na sua cama. Eu vou falar para algumas pessoas, não vão gostar aqui, não vão falar, não, professor, eu não faço isso, mas acho que a grande maioria faz. Sabe quando você pega lá, joga uma meia, você chegou do trabalho, joga uma meia. Aí você chegou no outro dia, joga uma calça. Depois chega no outro dia, joga uma camisa. No fim de semana, a sua cama tem mais roupa que o seu guarda-roupa. Olha que coisa, né? Isso aí é o que o seu cérebro faz, ele vai soterrando a informação. Em alguns momentos, cara, você tem que ouvir alguma coisa e parar. Eu não sei se você já teve essa sensação. Você ouve e fala, cara, peraí, eu não posso ouvir mais nada agora. Eu tenho que pensar sobre isso. Eu tenho que ficar com isso. Isso tem que estar na minha mente. Eu tenho que segurar isso na minha mente. E isso eu tenho que ficar pensando a respeito disso para ele produzir outras coisas. E a mente é muito fluida nesse sentido. Talvez eu esteja falando coisas muito abstratas aqui, mas eu espero que você esteja me compreendendo. Tá? A mente é muito fluida, ela vai criando novas ideias enquanto você deixa aquilo na sua cabeça e você pensa e pensa a respeito daquilo. Alguns conteúdos precisam ser assim e alguns livros precisam ser assim. Entendeu? E é importante deixar claro isso. Por isso que eu não gosto dessa ideia de fast food cultural, que dá a entender que, sabe aquele filme, caramba, eu me esqueci, do Bradley Cooper com o Robert De Niro. Cara, eles teve uma época que eles fizeram muito filmes assim, de hacks mentais. O cara toma um remédio, aí ele lê tudo, acontece tudo muito rápido na vida dele. Cara, isso não existe na vida. Tá? Isso não existe. Você deve estar pensando, deve ter lembrado do filme, depois você me avisa. Isso não existe na vida, cara. Você tem que ler, você tem que se esforçar na leitura. Uma vez eu ouvi uma palestra muito interessante, há muito tempo atrás, do professor Clóvis de Barros, ele falando sobre a leitura do Nietzsche, se eu não me engano. Talvez eu esteja errando o autor que ele mencionou. E ele fala, cara, você vai ler e você vai ler de novo e você não vai entender, e você vai ler de novo e você não vai entender, e você vai deixar aquilo na sua cabeça. Porque a partir daquilo, você vai começar a raciocinar e a pensar. E é assim que funciona o processo de aprendizagem. É assim que você se enriquece intelectualmente e transforma a sua inteligência em algo mais poderoso. Pensando. Olha que coisa interessante. Eu estou lendo a biografia do Leonardo da Vinci. Olha o processo de criação do Da Vinci. Ele é muito interessante. Cara, eu nem conhecia tanto assim a respeito da vida dele. Estou achando bem interessante. Eu vou trazer aqui no Piscinecast. Esse eu vou trazer. Vou lembrar. Olha só. Em uma passagem, o biógrafo menciona que um padre, né, ele estava contando o processo do Leonardo. Ele falou, nossa, é muito interessante o processo do Leonardo. Não estou usando as mesmas palavras do autor, tá? Tem dias que o Leonardo vem, começa cedo e não para de pintar. Pinta, sem parar. No outro dia ele vem, para e fica observando, e dá uma pinceladinha, observando. E ele fica assim o tempo inteiro, observando e só dando poucas pinceladas. O que é esse observar? Eu não posso afirmar isso, mas eu imagino que o Leonardo ele fica olhando para a imagem. Cara, e você fica pensando, e você fica só olhando, observando, e o que ela quer dizer para você, onde você vai, onde está faltando. E nesse perfeccionismo dele, do Leonardo da Vinci, o processo mental é muito importante. Então, tem que ter isso claro.
Tá? Tem que ter isso claro. Não dá para pensar que a construção intelectual ela acontece de forma mágica da noite para o dia. Beleza? E um último momento aqui, né, do por que eu não gosto de resumos de livros, eles dão uma falsa sensação de aprendizado. Você acha que aprendeu, mas você só tem informação. E você acaba repetindo como um papagaio. Você tem que ter cuidado com isso. Quando você se vê repetindo ideias, repetindo informações, sem raciocinar, sem pensar a respeito, sem colocar um pouco de si ali, pô, você é um gravador. Me desculpa, mas esse celular aqui, que eu tô na minha mão, talvez você está me ouvindo, eu tô com o meu celular na minha mão, esse celular aqui faz isso que você faz. Então não preciso, eu gravo e pronto. Entendeu? E você tem que ter isso, você tem que desenvolver intelectualmente. Talvez, é lógico, você fale assim, poxa, professor, mas como que eu faço isso? Acabei de falar. Você tem que ler, você tem que pensar a respeito e você vai começando a se encontrar. E aí você vai começando a se conhecer, como eu faço comigo. Quando eu vejo e falo, eu tô repetindo. Você acha que eu não repito as coisas às vezes? Às vezes tem coisas que eu só repito. Graças a Deus, e isso é uma coisa que eu tenho a meu favor, em partes por incentivo da minha mãe, que sempre tomava de mim os estudos quando criança, e eu acredito que uma parte genética, eu tenho uma boa memória. Então eu consigo repetir muitas coisas, nomes de autores, muitos trechos de textos, etc. Eu tenho essa facilidade. Eu continuo treinando isso também. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu me vejo só reproduzindo alguma coisa. E isso não é conhecimento. Eu tenho que pensar a respeito disso. Inclusive o Psinecast é um exercício para mim mesmo, nesse aspecto. E eu fico muito feliz de contribuir com você, conversar com você e poder mostrar isso para você também. E eu espero ajudar você de alguma forma. Professor, beleza, você está falando aí, ok, mas e aí o que eu vou fazer, professor? Você vai pensar, cara, leia o livro, tenha o hábito de ler o livro, não tem problema, se você gosta, você curte resumos de livros, cara, continue, mas pegue alguns livros para ler, selecione alguns livros para ler. Faça esse processo. Talvez você que me escutou até o final fale, professor, eu já faço isso. Beleza, eu só estou conversando com você a respeito de um ponto de vista meu, que eu quero que você pense também. Talvez você tenha pegado uma coisinha ou outra aqui que eu falei e falou, eu posso fazer isso também que o professor faz, ou não gostei disso. Mas leia os livros. Tenha o contato com os livros. Hoje em dia, eu tenho que me aprofundar mais nas pesquisas a respeito da psicologia e neurociência da aprendizagem em relação à leitura. Eu gosto muito de vídeo, tanto que o meu trabalho de mestrado é voltado em vídeo-aula. Eu gosto dos vídeos, eu acho que são uma excelente fonte de conhecimento e informação. Beleza. Só que eu acredito que a leitura desenvolve outros aspectos, outras funções no seu cérebro. E esses aspectos são importantes para o seu enriquecimento intelectual e para o seu raciocínio, e para a sua aprendizagem e para a sua memória. Então a leitura ela tem esse caráter de desenvolver outras áreas do seu cérebro que fazem com que você melhore, com que você tenha melhores raciocínios, melhores pensamentos. Porque pensa só, por mais que eu esteja conversando com você aqui, é diferente você me ouvir do que você ler. Ler é muito mais difícil. Tanto que os resumos fazem muito mais sucesso hoje em dia. Mas eu recomendo que você faça a leitura dos livros, porque isso vai enriquecer você intelectualmente como pessoa. É sempre importante deixar claro, aqui no Psinecast eu sempre puxo muito para esse lado da aprendizagem, para você ser um ser humano completo. Né? Desenvolver sua criatividade, desenvolver seu raciocínio, desenvolver o seu trabalho, os seus objetivos, o seu lado emocional. Eu acho que tudo isso faz parte. Nunca é uma regra, nunca é uma obrigação. Sempre é para você pensar e ver o que faz sentido para a sua vida e para o momento que você está vivendo atualmente. Beleza? O que você achou do que eu acabei de passar para você? Concordou, não concordou? Só quero saber a sua opinião. Não precisa concordar. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Você pode deixar nos comentários do YouTube. Você pode mandar um e-mail para mim. Está aqui embaixo na descrição do Psinecast, né, o contato @estudareaprender.com. Você pode mandar um e-mail para a gente conversar. Também ajuda bastante. Quero só avisar você, o Psinecast ele vem com o suporte do meu curso Método 5. O curso Método 5 é para quem está estudando para provas, concursos ou faculdade. Eu apresento os meus 5 passos para você organizar a mente, organizar a rotina, intensificar a concentração, fortalecer a memorização e aprender mais rápido.
São 5 passos que eu vou mostrar para você no curso Método 5. O link está aqui embaixo no YouTube, na descrição desse podcast, ou só acessar método5.com. 5 número, é simples. método5.com. Clique em gostei no YouTube, deixa o seu comentário. Você que está no Apple Podcast, por favor, deixe lá suas estrelinhas e o seu comentário. Isso ajuda muito. Dá 5 estrelas, deixa o seu comentário, ajuda demais. E já convida um amigo para conhecer o Psinecast. Manda só para um amigo seu. Você já vai ajudar demais nosso conhecimento a chegar a mais pessoas. É isso. Nos vemos num próximo Psinecast. Já faz uma maratona aqui se você não escutou os outros. Tem vários outros episódios que eu passei aqui bem legais. Nos vemos na próxima semana e até mais.